A Bíblia fala em 1 João, no capítulo 3, que nós só tornamos filhos de Deus através de Jesus. Assim como você, quando nasce o seu filho, para que ele venha a ser o seu filho, você tem que ir primeiro ali na escrivania ou no cartório, e você vai registrar ele, e você vai dar o sobrenome para ele. A partir daquele momento, a criança vai ser registrada, que a criança é o seu filho. Nós é a mesma coisa. Quando nós não conhecemos a Deus, nós somos criaturas de Deus. Você tem que entender que a Bíblia vai dizer que há criaturas de Deus e que há filhos de Deus, e a Bíblia também é dura em dizer que há filhos do diabo. Lembra lá em João, quando os fariseus ali perseguiam Jesus, e até mesmo queria apedrejar Jesus e matar Jesus, e eles falavam: nós temos por pai Abraão. E Jesus falou: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam ter as obras de Abraão, mas vocês não têm as obras de Abraão. Por quê? Porque vocês estão tentando me matar. E quem tentou matar, e quem que é assassino desde o princípio, é Satanás, porque ele usou Caim, que matou o seu irmão. Então vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos de Caim, filhos de Satanás. Então quer dizer, existe filhos de Deus, filhos do diabo e criaturas de Deus. Você vai ver que quem é criatura? Nós sabemos que todos nós que somos nascidos de Adão, nascidos de Eva, nós somos criatura. Por quê? Porque fomos criados por Deus, e depois, por causa de Adão, fomos distanciados de Deus. Você vai ver que, porque Adão errou, e Adão cometeu um erro, que foi comer daquela fruta do jardim, Deus tirou eles do jardim. Quer dizer, Deus tirou o homem da sua presença. Por isso que Isaías diz que o homem agora está separado de Deus, por causa do seu erro, por causa do seu pecado. Então há uma separação entre o homem e entre o Deus. Por isso que havia sacrifício de ovelha, havia sacrifício para que o homem viesse a ter contato com Deus. Só que isso muda quando? Isso muda quando Jesus vem. Quando Jesus vem, Ele morre por mim, Ele morre por você. E quando Jesus morre por mim, por você, Ele novamente une o homem com Deus. Quer dizer, através de Jesus agora, a Bíblia fala que nós temos um mediador. Através de Jesus agora, nós temos alguém que nos justifica. Quer dizer, por isso que o Senhor diz assim, lá em João capítulo 3, versículo 16, Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus, para todo aquele que crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Quer dizer, agora através de Jesus, 1 João capítulo 3, nós podemos se tornar filho de Deus, porque João vai dizer assim: ó quão caridade, ó quão amor nos concedeu o Pai, que nós podemos ser chamados filhos de Deus, através de quem? Através de Jesus. Quer dizer, quando alguém, ele toma a decisão, ele levanta a mão, ele aceita Jesus, ele crê, Romanos capítulo 10, versículo 9, quando alguém crê que Jesus é o Filho de Deus, com a sua boca ele confessa, com o seu coração ele crê, ele vai ser salvo, porque ele se torna filho de Deus. Então quer dizer, quando Jesus ele ressuscita, ele diz: vai pregar o evangelho a toda criatura. Quer dizer, ainda o povo é criatura, mas quando alguém crê em Jesus, ele já não se torna mais criatura, mas se torna filho de Deus. Quer dizer, se você ainda
não aceitou Jesus, você é uma criatura criada por Deus. Mas Deus está dizendo, mas se você crê que Jesus é o teu Salvador, que Jesus é o seu Senhor, você não vai ser mais uma criatura, você vai ser filho de Deus. E quem é filho tem direito à casa do Pai. Quem é filho tem direito às suas promessas. Quem tem filho pode herdar o reino do céu. Vamos ver quem quer ser filho aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Por isso que Jesus ressuscita, ele disse, vai. E ele começa a mandar os seus discípulos trazer ensinamento. E é esses ensinamentos que eu quero trazer hoje. Há milhões de ensinamentos. A Bíblia chega a dizer que se fosse escrever todo o que Jesus falou, não existiria livros suficientes para escrever o que Jesus falou. Quer dizer, nem tudo a vida, nem tudo que aconteceu, nem tudo está escrito aqui, mas o necessário para que eu e você fôssemos salvos hoje. Quer dizer, e ele mandou trazer esses ensinamentos, alguns deles que eu quero compartilhar com você hoje aqui. E um dos ensinamentos que Jesus mandou ensinar não é somente que aquele que crê vai ser salvo, não é somente sobre o bautismo, não é somente sobre a Santa Ceia, não é somente sobre isso, mas há alguns outros ensinamentos que o Senhor deixou. E um dos ensinamentos que Jesus deixou, que nos traz lições grandes, é que ele diz que o maior mandamento que existe é, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu conhecimento. E o segundo deles é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Por que o Senhor disse isso? Porque muitas das vezes discute algo, o ser humano, muitas das vezes, ele é desta maneira. Ele quer muitas vezes fazer o bem para aquele que lhe faz o bem, ou ele quer lhe ajudar aquele que lhe ajuda. E o Senhor diz aqui, se nós mesmos queremos ser filhos de Deus, servos de Deus, nós não temos que amar somente aquele que nos ama, mas nós temos que amar aquele que também não nos ama. Jesus ensina em um dos seus ensinamentos, ele vai dizer assim: amai aquele que vos persegue, amai aquele que vos fala mal de vós, amai aquele que vos calunia, amai-vos aqueles que querem vos prejudicar. Eu sei que isso é algo difícil, eu sei que isso não é algo fácil, mas o Senhor está ensinando que quando nós fazemos isso, nós vamos mostrar que verdadeiramente nós somos servos de Deus e verdadeiramente nós somos discípulos dele. Por quê? Porque o homem natural, a pessoa natural, ele somente vai fazer o bem e ele somente vai amar aqueles que ele ama. Só que Jesus disse: se nós fazer isso, nós não vamos estar cumprindo dos seus ensinamentos. Porque ele diz: amar a família, fazer o bem por aquele que nos faz o bem, até os publicanos faz isso. Quem que eram os publicanos? Os publicanos eram considerados pessoas pecadores. Quer dizer, até uma pessoa que não busca Deus, até uma pessoa que faz coisas terríveis lá fora, ele ama a sua mãe, ele ama o seu pai, ele ama o seu filho, ele ama a sua família, ele ama. E se nós fazer somente o que eles fazem, amar o nosso pai, a nossa mãe, nossa família, aquele que é mais próximo demais, aquele amigo que está mais perto, nós não vamos estar cumprindo da maneira que tem que cumprir. Por que Deus está falando dessa maneira hoje? Porque tem pessoas aqui que só Deus sabe o que você está passando. Tem
pessoas que estão tentando te prejudicar no trabalho, tem pessoas que estão tentando prejudicar o teu negócio, tem pessoas querendo destruir a sua imagem, tem pessoas te criticando, te apontando, te caluniando, que a sua vontade é fazer o mesmo com aquela pessoa, mas Deus fala, o Evangelho não manda você fazer isso. Lá em Romanos 12, 14 vai dizer: orai por aqueles que vos perseguem, orai por aqueles que vos maltratam, orai por aqueles que tentam lhe prejudicar. E Deus trouxe alguém aqui para te dar um recado aqui nessa noite. Não levanta a mão, você não vai usar a mesma ferramenta que aquela pessoa está usando com você, você não vai usar a mesma arma que aquela pessoa está usando com você, você vai mostrar que você é diferente. Tem alguém aqui que tentaram te prejudicar, tem alguém aqui que tentaram te destruir, e o diabo estava querendo colocar no teu coração um desejo de vingança. Vai lá e prejudica ele, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo, mas Deus está dizendo: não, você somente vai dobrar o teu joelho e vai dizer assim: Senhor, essa pessoa está nas tuas mãos, porque eu não vou usar a minha força, mas eu vou colocar na tua mão, e aquela pessoa vai saber que eu sou o teu servo, que eu não vou usar da mesma maneira, da mesma ferramenta. Vamos ver quem vai fazer isso. Diga glória a Deus. Então, um dos ensinamentos que o Senhor nos ensina é não somente amar aqueles que nos faz bem, mas é amar aquele que tenta nos prejudicar. O segundo ensinamento que eu separei para trazer hoje aqui, que é sobre a importância do perdão que Jesus falou. Uma certa vez, a Bíblia fala que Pedro chegou até Jesus e falou: Senhor, quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão se ele tentar me prejudicar? 7 vezes? Jesus olhou e falou: 70 vezes 7. Se você ler o capítulo 18 de Mateus, você vai ver quase esse versículo inteiro, Jesus falando sobre a importância do perdão, a importância de perdoar, a importância de não guardar mágoa. Há pessoas que muitas das vezes, por pouca coisa, ele para de conversar com um parente, ele para de conversar com um amigo, ele para de conversar com um companheiro de trabalho. Há pessoas que pouca coisa já ele guarda mágoa, guarda rancor, e isso faz com que o diabo venha te prejudicar, porque quando você guarda mágoa, o diabo vai usar isso para te prejudicar, porque o rancor, a mágoa, isso vai impedir a prosperidade e as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Por isso que quando você olhar, o Senhor vai dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13: irmãos, suportai uns aos outros, perdoai uns aos outros. Quando aqui o apóstolo está dizendo isso, ele está dizendo porque ele sabe que haverá momento que alguém pode errar, haverá momento que alguém pode falhar, e ele está dizendo: quando alguém chegar a errar, quando alguém chegar a falhar, perdoe, porque se você guardar esta mágoa, o diabo só vai te prejudicar. Há uma ilustração, talvez até alguém já escutou, de 2 irmãos. Eles trabalhavam juntos, eles tinham propriedades grandes, sempre desde pequeno foram muito unidos, sempre eles trabalhavam juntos. Eles tinham, um tinha o seu pedaço de terra, outro tinha, e eles trabalhavam junto, tiravam leite, trabalhavam com tudo junto. Só que chegou um dia que eles discutiram, chegaram um dia que eles não entraram em acordo em algo, e o mais novo acabou cometendo um erro, e eles começaram a discutir, e o mais novo xingou bastante o mais velho xingou bastante o mais novo, mas ficou uma briga tão terrível que eles já começavam a nem se falar mais. Havia um rio que cortava, do outro lado ficava a terra de um, e do lado de cá ficava a terra do outro. Então eles
conversava, um já não queria nem olhar mais para a cara do outro, porque estava com raiva. Até que chegou um momento que chegou um carpinteiro na casa do mais velho procurando trabalho. E o mais velho estava com tanta raiva que contratou e disse: você chegou na hora certa, porque eu estava precisando mesmo de um carpinteiro. Eu quero fazer uma cerca bem alta. E eu quero que você faça a cerca, porque eu não quero nem ver mais a cara do meu irmão. Eu te contrato. E quando ele contratou, ele deixou o seu carpinteiro fazendo o trabalho, ele foi para a cidade. O carpinteiro ficou cortando a madeira, ajeitando a madeira. Quando o irmão mais velho chegou, no lugar da cerca, sabe o que ele tinha feito? Ele tinha feito uma ponte. Uma ponte que atravessava do outro lado da terra do irmão dele. Mas quando ele viu aquilo, ele ficou furioso. Mas ele ficou tão furioso que ele já estava indo para brigar com o carpinteiro, dizendo: por que você fez isso? Quando ele foi brigar, o irmão dele do outro lado gritou e disse: oh, meu irmão, eu não imaginava que você era tão bom assim. Glória a Deus. Porque o tanto que eu briguei com você, o tanto que eu falei mal de você, e você ainda constrói uma ponte. Naquele momento, o irmão veio para abraçar o outro, e o outro naquele momento ficou sem palavra, abraçou o seu irmão. Naquele momento eles choraram, se perdoaram, e a união voltou novamente. Naquele momento ele foi até o carpinteiro agradecer, dizendo: olha, eu quero ter mais trabalho para você. Você uniu eu e o meu irmão de volta. E o carpinteiro falou: me desculpa, mas eu não posso ficar. Ele disse: mas por quê? Porque eu tenho mais ponte para construir. O que eu quero te dizer? O que significa muitas das vezes a cerca é o rancor, muitas das vezes a cerca é o orgulho que o inimigo quer colocar entre você, entre o seu esposo, entre a sua esposa, entre a sua família, entre o seu amigo. O diabo não quer que haja perdão, mas quando há uma ponte, o milagre chega, a bênção chega. Hoje Deus trouxe alguém aqui para te dizer: não deixe a mágoa, não deixe a falta de perdão desunir a sua família. Não deixe a mágoa, a falta de perdão prejudicar a tua casa, prejudicar o teu trabalho, tirar a tua paz, tirar a tua alegria. Não levanta a mão. Deus trouxe hoje alguém aqui para te dizer: é noite que Deus manda dizer que Deus vai colocar uma ponte entre você e aquela pessoa. Deus vai preparar uma oportunidade entre você e aquela pessoa. E quando Deus preparar essa oportunidade, Deus está dizendo debaixo de uma profecia: eu vou unir vocês novamente. Vocês vão começar a falar novamente. Vocês vão se abraçar novamente. Aquela pessoa vai vir na tua casa novamente. Você vai ir na casa daquela pessoa novamente. Vamos ver quem crê aqui, levanta a mão e pode glorificar o nome de Jesus. Por isso que o Senhor Jesus nos ensinou, através da sua palavra, a importância do perdão. Sabe qual outro ensinamento que Jesus deixou de muitos? Sobre a necessidade de orar e de jejuar. Há uma certa vez que Jesus está no lugar, está com seus discípulos estão comendo, e umas pessoas falou: por que os discípulos de João Batista, os discípulos dos fariseus jejuam e os teus não jejuam? Por quê? Jesus falou: como que eles podem jejuar, sendo que o rei, o noivo da boda está com eles agora? Só que vai chegar um momento, vai chegar uma hora, escute, que o noivo vai ser tirado e eles vão precisar orar e eles vão precisar jejuar. Sabe que o Senhor nos ensina aqui a importância da oração.
Antigamente, para a pessoa, eu preguei isso domingo, para a pessoa ir até Jesus, quando Jesus estava na terra, ele saía de uma cidade e ia para outra, e ele encontrava Jesus. Jesus estava pregando, Jesus estava em Cafarnaum, Jesus estava na Galileia, Jesus estava ali. Mas hoje, Jesus está à destra do Pai. E a única maneira hoje de nós chegarmos a Ele até que Ele volta é através da oração. Se você quer se aproximar de Deus, se você quer estar perto com Deus, o segredo é a oração. Por isso, escute algo. Eu escutei um testemunho, e eu guardo esse testemunho até hoje. Esse testemunho, que tem mais de 40 anos. 40 anos. Alguém já ouviu? Adão de Campos. Nesse testemunho, Adão de Campos, se você procurar lá na internet, você vai ver. Adão de Campos, que foi morto, foi no inferno, foi no céu. E eu sou de acreditar pouco, depende do testemunho, mas esse testemunho, você vê que é Deus. E nesse testemunho, uma das visões que ele teve, há 40 anos atrás, escute isso. Uma das visões que ele teve, que lá no inferno ele viu que teve uma reunião. E o demônio deu um tapa na mesa, porque no inferno não tem horas. Deu um tapa na mesa e rodeou de demônios. E ele queria saber o que os demônios estavam fazendo para destruir as pessoas. E cada um se apresentava e disse: eu estou matando muitos dessa maneira, eu estou matando muitos dessa maneira. Só que tem uns lá que é difícil. Tem uns lá que são de oração, são de jejum, são de buscar a Deus. E quando um está fraco, ou a esposa, o outro percebe, começa a orar, e eu já não consigo chegar mais perto deles, porque a oração ela tem poder de Deus. Só que um disse: eu estou para lançar uma tecnologia, e essa tecnologia vai explodir na terra, e através dessa tecnologia eu vou conseguir afastar muitas pessoas de Deus. E sabe qual é essa tecnologia? Essa tecnologia está na sua mão hoje. Não existia internet, não existia celular. Não que isso seja pecado de maneira nenhuma. Cada pessoa talvez usa para trabalhar, para isso. Mas o que eu quero te dizer, que muitos, por não ter um domínio próprio, não tira mais tempo para orar, não tira mais tempo para buscar a Deus, não tira mais tempo para se aproximar de Deus. Por quê? Porque essa tecnologia acabou lhe afastando de Deus. E o que? E esse é o propósito do diabo. É o que? É nos afastar de Deus. E o que ele vai usar para nos afastar de Deus? Ele vai usar coisas que muitas vezes que não que seja pecado, mas que vai se tornar uma distração na sua vida. Talvez você vai começar a olhar coisa que não é pecado, mas você vai perder 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Quando você viu, você já não orou mais, você não jejuou mais. Já é 3 horas da manhã, você ainda não conseguiu orar. E antigamente, quando não existia essa tecnologia, quando dava 10 horas, 11 horas, 12 horas, você ia ver crente de joelho, você ia crente orando pela madrugada, você ia ver crente intercedendo, você ia ver batismo com o Espírito Santo, você ia ver poder de Deus, você ia ver graça de Deus. Mas isso já não acontece mais hoje. Por quê? Porque o inimigo conseguiu tirar a oração, o inimigo começou a tirar o jejum. Mas em nome de Jesus, levanta a mão, eu profetizo aqui nessa noite que Deus vai começar a te dar força novamente e de orar. Deus vai começar a te dar um tempo novamente de orar, de jejuar, porque através da oração as potestades vai cair por terra. Através da oração o inimigo não vai prevalecer, nem contra a tua casa, nem contra o teu trabalho. Contra quem crê aqui, diga glória a Deus. Por que o Senhor mencionou a importância da oração? Porque Ele diz que há certo tipo de demônios
tipo de demônios que não vai sair se você não estiver firme espiritualmente com Deus. Por isso que tem pessoas que o macumbeiro acaba travando a empresa dele. Por isso que há pessoas que o macumbeiro acaba destruindo o casamento dele. Por isso que há pessoas que os pais de santo, aqueles que fazem trabalho no cemitério, na encruzilhada, que faz despacho, que colocam o nome dentro do caixão, acaba tendo poder contra eles. Por quê? Porque eles não são pessoas de oração. Então a macumba vai e pega ele. O mal vai agarrar ele. Mas agora eu quero ver a macumba agarrar a pessoa que ora. Agora eu quero ver o diabo ter poder contra a vida quem jejuma. Não, levanta a mão, ele vai ter que passar lá do outro lado. Porque, quem tem intimidade com Deus é diferente. Não, levanta a mão, quem tem intimidade. E a intimidade só vem através da oração. Deus está dizendo para alguém aqui: começa a dar valor a esse ensinamento de Jesus. Começa a ser um homem de oração. Começa a ser uma mulher de oração. Eu quero ver o demônio que vai parar o que Deus tem na tua vida. Eu quero ver o Satanás que vai impedir o projeto de Deus. Quem está entendendo aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Aleluia. Lembra de Paulo e Silas? Pegaram eles e colocaram na cadeia. Só que a Bíblia fala, à meia-noite, o que ele fazia? Orava e cantava louvores. Sabe o que aconteceu quando ele orava e cantava? Sabe o que aconteceu no poder da oração? A porta se abriu. Porque quando alguém ora, Deus abre porta para essa pessoa. Sabe o que aconteceu? A cadeia caiu. Sabe por quê? Porque não tem cadeias que impedem quando Deus quer entregar a vitória. Quando eles oravam, a Bíblia fala que as muralhas se romperam. A Bíblia fala que a salvação chegou na casa do carcereiro. Por quê? Porque quando alguém ora, Deus salva o filho, Deus salva a filha, Deus salva o esposo. Quem está entendendo aqui? Aleluia. Deus está dizendo, talvez a tua esposa não está aqui, talvez o teu esposo não está aqui, talvez aquela pessoa não está aqui, talvez você aconselhe e não adianta nada, talvez se você convidar para a igreja, você vai arrumar até briga, mas se você colocar na oração, Deus vai tratar com aquela pessoa. E quando Deus trata com a pessoa, Deus faz a obra que tem que fazer. Deus liberta, transforma, cura. Aleluia. Aqui Jesus nos ensina sobre a necessidade de orar, e também o Senhor nos fala sobre a fé. Um dos ensinamentos que Jesus traz é sobre a fé, quando ele diz assim: quando ele chega diante de uma figueira e ele vê que não tem fruto, e ele olha para aquela figueira e ele diz assim, que ela venha secar e nunca mais venha dar fruto, ela secou. Ele vai falar da fé quando vem um rapaz lunático que se jogava no fogo, se queimava, e ele diz: sai, espírito. O discípulo olhou e falou: Senhor, como que o Senhor conseguiu? Por que nós não conseguimos? Ele disse: por causa da pouca fé de vocês. Porque em verdade vos digo, se alguém tiver fé como um grão de mostarda, ele vai dizer para o monte: transborda para o meio do mar, e isso vai acontecer. O que eu venho dizer, quando alguém tem fé, ele vai crer e ele vai receber o milagre. Deus está dizendo: não importa o tamanho do seu problema, não importa se o seu esposo está no vício, não importa se você está com dívida, não importa qual é o problema que você está vivendo. Deus está dizendo: se alguém tem fé, tudo é possível para quem tem fé. Por isso que em Hebreus capítulo 11 vai dizer assim: a fé é o firme fundamento não daquilo que se vê, mas daquilo que não se vê. Eu já contei isso aqui uma vez, quando eu morava em São Paulo. Eu lembro que esse tempo eu não tinha carro, e eu cheguei na igreja, e o pastor olhou para mim
e falou dessa maneira: eu vejo um volante nas suas mãos. Eu fiquei pensando, eu vejo um carro que Deus está te dando. E eu fiquei pensando, mas eu não tenho condição agora. O meu salário naquele tempo era R$800. Era malemar para o quê? Para mim se manter naquela época, há quase muito tempo atrás. E eu falei, mas se Deus falou, Deus é fiel. Se Deus falou que vai me dar um carro, Ele vai me dar um carro, porque Deus, Ele falou, e Ele não precisa de dinheiro nem de condição, Ele é poderoso para dar. Eu acreditei, sabe o que aconteceu? De repente chegou uma pessoa que me falou: ó, tá vendo aquele carro lá? Você não quer comprar ele? Eu falei, não, eu não tenho condição agora de pagar parcela, eu não tenho, meu dinheiro é contado. Ele falou, vai lá e pega, paga do jeito que você puder, da maneira que você quiser, mas o carro já é seu, pode pegar, o carro já é seu. Quer dizer, quando Deus fala, quando Deus, Ele mostra, você tem que ter a fé que Deus vai cumprir. Há muitas pessoas que muitas vezes Deus fala assim: eu vou mudar o teu esposo. E o diabo coloca a dúvida: será mesmo que vai mudar? Muitas vezes Deus fala: eu vou salvar aquela pessoa. E a pessoa diz: será mesmo que vai salvar? Eu vou abrir a porta. Será mesmo que você tem que ter fé? A fé, ela move as mãos de Deus. Eu sempre gosto de contar. O ano passado, eu gosto de contar o testemunho da igreja. O ano passado, nós entramos em Paloma, os irmãos sabem muito bem, nós entramos e falei: esse ano nós vamos construir Paloma. Nós não tinha terreno, não tinha nada. E para a glória de Deus, Deus, através da fé, nos deu a capacidade de construir a igreja de Paloma. Esse ano eu entrei pela fé em Nova Esperança e falei: esse ano nós vamos construir a igreja de Nova Esperança. Pela fé, Deus abriu a porta já e entregou o terreno. E pela fé nós já vai começar a construir para a glória de Deus. Você tem que ter fé. Tem pessoa que Deus fala: eu vou te dar a casa própria. Vai, a pessoa fica, vai dar onde? Não pergunta de onde vai vir. Crê que Deus vai usar, Deus vai fazer alguma coisa. Não pergunta a maneira que vai. Saiba que Deus é poderoso, Deus é grande para fazer algo. Tem pessoa que Deus fala: eu vou te entregar um carro, eu vou te entregar uma empresa. A pessoa fala: mas será que Deus vai me entregar a empresa? Irmão, tenha fé. Acredite na promessa de Deus. Você não tem condição, você não tem capacidade, mas o Deus que você serve é poderoso e é grande. E se você tiver fé, se você acreditar, Ele não somente vai fazer o que você está pedindo, mas vai fazer muito além daquilo que você está pedindo. Quem crê aqui, levanta a mão e pode adorar a Cristo. Por isso que Jesus falou sobre a fé. Outro ensinamento que Jesus nos deixa, e esse é algo muito interessante, que é sobre os frutos. Ele vai dizer em Lucas 6:24 que não pode uma árvore má dar frutos bons. Em Mateus capítulo 7, versículo 16, ele vai dizer a mesma coisa. Quando Jesus está dizendo aqui, ele está trazendo um alerta para mim e para você. Quando ele está dizendo aqui, ele está dizendo: ó, não tem como uma árvore má dar frutos bons. Por isso você tem que cuidar o lugar que você vai, o lugar que você pisa. Eu vou dar um exemplo para você. Não tem como uma igreja que não está fundamentada nas coisas de Deus trazer algo bom para você. Não tem como uma árvore má, está dizendo, trazer frutos bons. E não tem como uma árvore boa dar frutos maus. Ele vai dizer: pelos frutos se conhece a árvore. Quer dizer, aqui eu abro uma interrogação para te dizer que você tem que tomar cuidado com os falsos profetas, porque Jesus alertou sobre isso. E como que eu vou descobrir quem é de Deus? Como que eu vou descobrir aonde Deus está? É fácil. É pelos frutos. A árvore boa dá bons frutos. Não tem como alguém que tem um ensinamento errado
esses dias eu vi uma mensagem. Se você está num lugar perto de um esgoto, vamos dar um exemplo, você vai acabar se acostumando com aquele cheiro. Se você está num lugar que está permitindo coisa errada, vai chegar um momento que aquilo vai se tornar normal para você. Por isso que Jesus disse que ia chegar um tempo que muitos já ia ter sua mente cauterizada, já ia ter sua mente enganada. Por quê? Porque para ele já não ia ver mais coisas erradas, não ia ver mais o que era certo, ele não ia saber decidir entre o bom e entre o errado. Mas Deus está dizendo aqui para nós através hoje. Sabe qual foi o primeiro dom que eu pedi para Deus? Porque a Bíblia fala que tem 9 dons. Sabe qual foi o primeiro dom? E eu oro a Deus que cada um venha receber esse dom da parte de Deus. Foi o primeiro dom que eu pedi. O dom do discernimento. Porque o dom do discernimento, você vai começar a entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Por quê? Porque no tempo que nós estamos vivendo hoje, tem pessoas que não têm fruto bom. Eu vou pregar para você entender. Tem pessoas hoje que estão com a vida errada. Tem pessoas hoje que estão no adultério. Tem pessoas hoje que estão na fornicação. Tem pessoas que estão fazendo coisa errada, mas estão profetizando, estão expulsando demônio, estão curando. Isso é normal, está lá em capítulo 7, versículo 21 de Mateus. Nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que tem fruto, aquele que faz a vontade do meu Pai. Por isso Deus te trouxe hoje para te dizer: começa a cuidar pelos frutos. Nem todo mundo que fala de Jesus é que Jesus está com ele. Nem todo mundo que fala de Jesus, Jesus está com ela. Jesus, ele está com aquele que obedece, que tem fruto. Quem está entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus. Sabe qual é o ensinamento que Jesus nos deixa aqui? E já estou encerrando. Jesus nos deixa a importância de não estar preocupado e de não estar ansioso. Por quê? Porque muitas pessoas, eles acabam até morrendo novo. Muitas pessoas acabam morrendo novo, acabam ficando doentes, porque a preocupação traz a ansiedade, a preocupação ela traz enfermidade, a preocupação ela traz fraqueza, desânimo, ela traz tudo. E muitas pessoas, por causa da preocupação, eles acabam vivendo uma vida de tristeza, de depressão, de angústia. O que é uma vida preocupada? É a pessoa que está muito preocupado com o dia de amanhã. Você tem que entender uma coisa: se você está buscando a Deus, se você está vindo para a igreja, se você colocou a tua família na mão de Deus, tua casa na mão de Deus, o teu trabalho na mão de Deus, a sua empresa na mão de Deus, você tem que entender uma coisa: Ele sabe o que é melhor para você. Então, se Ele sabe o que é melhor para você, tira essa preocupação. Jesus disse, se você ler Mateus 6, no capítulo 25 até o 34, Ele vai dizer que muitos acabam se angustiando com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, e ele acaba vivendo triste. E é como uma ilustração também que eu escutei, que uma pessoa que ele queria ser feliz, e ele foi viajar o mundo inteiro procurando a felicidade, passou por muito lugar. Quando ele estava retornando perto da sua casa, ele viu a casa dele abandonada, os vidros quebrados, o jardim, o mato tudo grande, já estava velho, tudo rugado, tudo já cabelo grande, e ele andou o mundo inteiro e não encontrou a felicidade. E quando ele chegou na casa dele, ele começou a consertar a casa dele, e ele foi ver que a felicidade não estava na onde ele estava procurando no mundo, mas a felicidade estava lá na casa dele, e ele foi reconhecer isso depois de muito tempo.
Tem alguém que Deus está dizendo para você: a tua felicidade está lá na tua casa, a tua felicidade está do teu lado, a sua felicidade está no teu esposo, está nos teus filhos, está na tua saúde, está lá na sua vida simples, humilde, mas está lá. Porque a felicidade não está naquilo que talvez você pensa que vai conquistar. Não, isso vai te trazer o conforto, mas a felicidade está na sua família que está do teu lado, na tua paz que está do teu lado. E Deus trouxe alguém aqui para te dizer: levanta a tua mão, tira essa preocupação, tira essa ansiedade e começa a valorizar aquilo que Deus já te entregou. Começa a valorizar o que Deus já colocou nas tuas mãos, e o diabo não vai ter poder de te entristecer, de te prejudicar. Vamos ver quem crê aqui, diga glória a Deus. Sabe qual é o ensinamento que Jesus traz? Já termino aqui. Sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Sabe qual foi o maior propósito de Jesus? Sabe qual foi? Mostrar para mim e para você que o nosso lugar não é aqui. Por isso que em João capítulo 14, quando ele disse para os discípulos dessa forma, que era necessário ele ir novamente, os discípulos ficou tristes. Ele disse: não turbe os vossos corações, não fique triste, eu vou para o Pai, vos preparar uma morada. Quer dizer, eu vou para Deus, para o Pai, vos preparar um lugar no reino de Deus, no reino do céu, e eu voltarei. Para quê? Para vos levar, para que aonde vocês estiverem, ou aonde eu estiver, vocês também venham estiver. Sabe o que é o reino dos céus? Irmãos, nesse mundo tem coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que você já viu paisagem, você já viu cidades, você já viu coisas que talvez você falou: meu Deus, como que Deus é maravilhoso para criar algo dessa forma. Agora, imagine os céus. Sabe que o apóstolo Paulo diz: o que jamais subiu no coração do homem, no pensamento, e jamais os olhos humanos viu, é o que Deus tem preparado para aqueles que lhe servem. Por isso que o maior propósito de Deus foi o quê? Mostrar o reino dos céus, dizendo assim: ó, eu tenho um lugar muito melhor para vocês. Sabe o que ele diz? Aqui na terra vocês vão passar luta, vai, porque eu também passei. Aqui na terra você vai sofrer, vai ter problema familiar, problema econômico, problema de saúde, você vai passar por problemas, mas eu te digo: se apegue comigo, porque depois que vocês morrerem, ou depois que eu voltar, eu já tenho um reino preparado para onde vocês vão estar. E nesse reino vocês não vão chorar, nesse reino não vai ter enfermidade, nesse reino não vai ter tristeza, nesse reino não vai ter angústia, não vai ter briga, não vai ter nada. Vai ser lugar de paz, vai ser lugar de alegria, vai ser lugar de felicidade. E hoje ele está dizendo para você: aqui na terra você vai ter luta, mas escute, sirva a Deus, busca a Deus, porque o que ele tem preparado para você é algo muito maior e muito mais grande. Vamos ver quem crê aqui, diga glória a Deus. Por isso se coloque de pé, eu quero orar por você. Esses são alguns dos